Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história bem trágica, sabe? A história de um dos órgãos mais fortes do nosso corpo, o fígado. E vamos tentar entender como é que o poder de cura incrível que ele tem pode, ironicamente, acabar levando à própria destruição dele. A gente está falando da cirrose. Pois é, essa é a grande questão que vai guiar nossa conversa hoje. É um paradoxo biológico mesmo. Como pode um processo que foi feito para consertar um dano acabar causando uma falha catastrófica? Parece coisa de filme, né? Mas como isso é possível na vida real? Bom, é isso que a gente vai investigar. Ok, mas antes de entrar de cabeça na doença, a gente precisa conhecer o protagonista dessa história, o fígado. Pensem nele como um herói silencioso, sabe? Ele tá lá, trabalhando sem parar, desintoxicando tudo, metabolizando, produzindo coisas essenciais para a vida. Mas, como em toda boa história, até os heróis mais fortes têm um limite. Então, o que é, afinal, a tal da cirrose? Bom, de forma bem direta, é o estágio final de várias doenças crônicas do fígado. É aquele ponto de não retorno, sabe? O momento em que o fígado, depois de apanhar muito, de sofrer danos contínuos, começa a ser trocado por tecido de cicatriz. É como se fosse o resultado de uma batalha longa, exaustiva e que o fígado, infelizmente, perdeu. E olha, a transformação física é chocante. A superfície de um fígado saudável é lisinha, mas o que a gente vê aqui é o oposto. Uma superfície toda grosseira, cheia de nódulos. Essa imagem é basicamente um retrato da bagunça, da desordem que tomou conta do órgão por dentro. E essa ideia de estágio final é o ponto-chave aqui. É fundamental entender isso. A cirrose não aparece de um dia para o outro. De repente, não. Ela é o clímax, o ponto alto de um processo bem longo de dano e cicatrização que saiu do controle. Esse processo se chama fibrose. Ou seja, a cirrose não é o começo da luta, é o fim trágico dela. Beleza, agora vamos fazer o seguinte, vamos dar um zoom, olhar bem de pertinho para entender o que está rolando lá dentro do fígado, porque verdadeira guerra, a batalha de verdade, acontece numa escala que a gente nem consegue enxergar. Toda essa confusão da cirrose pode ser resumida em 3 coisas principais que acontecem. Primeiro, um monte de faixas de cicatriz, os chamados septos fibrosos, começam a se formar. Aí, numa tentativa de se salvar, as células do fígado tentam se regenerar, só que elas acabam criando umas ilhas isoladas, os nódulos. E o resultado final de tudo isso? A destruição completa da arquitetura da organização do fígado. Vira uma bagunça total. E olha que interessante essa conexão do que a gente vê por fora com o que acontece por dentro. Aqueles nódulos, aquelas bolinhas que a gente viu na superfície do fígado, eles têm uma causa lá no fundo. Quando a gente olha no microscópio, a verdade aparece. São ilhas de células do fígado tentando desesperadamente se regenerar. O problema é que elas ficam presas numa rede de cicatrizes. A própria tentativa de cura vira uma armadilha. É incrível e trágico ao mesmo tempo. E esse caos todo lá dentro, essa desorganização, o resultado é catastrófico. É como imaginar uma cidade grande onde todas as ruas e avenidas foram bloqueadas por barreiras. Nada entra, nada sai. É exatamente isso que acontece no fígado. O sangue não consegue passar para entregar nutrientes e tirar o lixo, e as células do fígado ficam completamente isoladas. Basicamente, elas morrem de fome e não conseguem mais trabalhar. Ok. Com o fígado em crise total, os efeitos, claro, não ficam só nele. Eles se espalham pelo corpo inteiro. É impressionante como a falha de um único órgão consegue criar um efeito dominó, sabe? Com consequências para o sistema todo. Mas a pergunta que fica é, o que é que começa essa jornada toda de destruição? Bom, os culpados, os agressores, são vários. Pode ser desde uma infecção por vírus, como hepatite B ou C, até o consumo excessivo de álcool, ou o próprio sistema imune da pessoa atacando o fígado, e até mesmo questões genéticas. O ponto é que, não importa o caminho, todas essas estradas, infelizmente, levam ao mesmo destino sombrio, a cirrose. Quando a cirrose se instala, as complicações mais graves aparecem de 2 formas principais. A primeira, bem direta, é a insuficiência hepática. É quando o fígado simplesmente para. Ele não consegue mais fazer o trabalho dele. A segunda é a chamada hipertensão portal. Pensa num engarrafamento gigante de trânsito. É o que acontece com o sangue, que fica todo congestionado porque o tecido de cicatriz não deixa ele passar pelo fígado. E dá pra gente traçar o caminho exato de uma das consequências mais visíveis disso tudo. Vamos seguir o fluxo. Tudo começa com a cirrose, que causa aquela hipertensão portal, o tal do congestionamento de sangue. Bom, essa pressão alta, junto com o fato de que o fígado doente já não produz proteínas direito, faz com que o líquido comece a vazar para dentro da barriga. Esse acúmulo de líquido é o que os médicos chamam de ascite. É uma consequência direta do colapso do fígado.
E os sinais de que o fígado está pedindo socorro aparecem no corpo todo. A pele fica amarelada, a icterícia, porque o fígado não dá mais conta de processar a bilirrubina. Surge inchaço, problemas de coagulação, a pessoa começa a ter hematomas e sangrar com facilidade, porque faltam aquelas proteínas que o fígado deveria fabricar. E o mais assustador, talvez, é que pode dar até confusão mental, porque as toxinas que o fígado deveria limpar acabam indo parar no cérebro. No fim das contas, a história da cirrose é isso. A história de uma boa intenção que deu muito, muito errado. É a história de um legado de cicatrizes. E aqui a gente fecha o ciclo com o grande paradoxo da história. A fibrose, que é a formação de cicatrizes, é a resposta normal do corpo para qualquer machucado. É um mecanismo de cura. Só que, quando a agressão não para, quando ela é crônica, implacável, essa mesma cura se transforma na doença. Ela acaba destruindo justamente o órgão que deveria proteger. É uma ironia cruel da biologia. A cirrose, como vimos, pode ser o fim da linha, mas a história que leva até ela é longa. Isso nos deixa com uma reflexão, né? Se a gente sabe que toda essa batalha começa lá atrás, com a primeira agressão ao fígado, a verdadeira questão que fica é: como a gente pode proteger esse nosso herói silencioso antes que a tentativa dele de se curar se torne a sua própria sentença de morte?